Olá, seja bem-vindo ao debate. Você lembra da frase "não é só pelos 20 centavos"? Em junho de 2013, milhões de brasileiros ocuparam as ruas das principais cidades do país com esse e outros gritos de ordem que clamavam pela defesa da democracia. As bandeiras defendidas pelos manifestantes tratavam também da falta de segurança, das péssimas condições de saúde e educação públicas e ainda de demandas das populações negra, LGBT e juvenil. Desde então, o país se viu cada vez mais dividido e as redes sociais se tornaram um palco privilegiado da luta democrática. O que afinal esses 4 anos têm demonstrado é que hoje a participação política vai muito além do voto e tem mobilizado cada vez mais grupos organizados em torno de diferentes causas. Afinal, o que define uma democracia? Como a população tem se envolvido com a política ao redor do mundo? Como as mídias digitais e a tecnologia influenciam no ambiente democrático? E qual é a cara da democracia no século XXI? Essas são algumas perguntas que buscaremos responder no programa de hoje. E contamos com a presença aqui no estúdio para esse bate-papo com o Marco Konopak, que é coordenador da área de Democracia e Tecnologia do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. E também conosco aqui no estúdio está o Robert Bonifácio, ele é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás. Obrigado aos dois pela presença e já começo perguntando, passados aí 4 anos das manifestações de junho de 2013, um ano do impeachment da ex-presidente Dilma e agora, faltando um ano para as próximas eleições presidenciais, como está a democracia brasileira, Robert? Está passando por seu, talvez, momento mais complicado, Cristiano? Passado um pouco mais de 30 anos, 2 presidentes impeachmentados, e um ambiente político muito, muito conturbado com o atual governo Michel Temer, que passa por provas a todo momento, o presidente envolvido em escândalos de corrupção, a população com baixo apoio ao seu governo. Então, talvez seja o maior teste da democracia brasileira que nós estamos passando agora. Marco, como é que você vê esses 4 anos pós todas as reivindicações que a gente via falar tanto, como abriu o programa dizendo não era só pelos 20 centavos, mas afinal de contas era pelo quê e o que a gente conseguiu avançar ou não nesse tempo? Olha, Cristiano, eu acho que você conectar e fazer uma linha, um timeline, desde das manifestações de 2013 até agora, eu acho que tem uma série de elementos que levou a gente hoje a se deparar com essa crise que, como você colocou, e na pergunta inicial, como você está vendo a democracia agora, eu acho que a gente está sobre a maior prova da democracia, mas também o momento que eu acho que mais as instituições estão guerreando entre si. Então, você tem, ao mesmo tempo, o judiciário atuando com um papel legislador muito forte, você tem ele intervindo também nos outros poderes, no executivo e no legislativo. E aí, muitas vezes, o toma lá da cá, o legislativo também devolvendo a isso. E acho que isso foi consequência aí desse processo de amadurecimento das mobilizações, mas eu acho que em algum momento teve uma pecinha ali dentro das engrenagens das reivindicações que favoreceu esse desmonte, esse descompasso da nossa democracia. É óbvio que é prematuro e seria muito leviano da minha parte colocar qualquer tipo de elemento no sentido que as manifestações causaram essa deturpação institucional. Provavelmente isso é uma coisa que está latente na nossa democracia desde a sua refundação em 88. Mas eu acho que agentes que muitas vezes se aproveitam desses espaços e dessas fragilidades da democracia se aproveitaram com base nessas reivindicações populares de rua que a gente teve desde 2013. Agora, a gente ouvia muito falar naquela época, e se fosse fazer aí uma enquete, uma das questões que aparecia muito era, de fato, a participação que as pessoas queriam ter na política ou participar das tomadas de decisões. E a gente teve já eleições municipais logo depois
das manifestações de 2013. Agora, como é que você percebe isso de fato? Você acha que aumentou a participação? As pessoas estão mais preocupadas ou buscando formas de participação colaborativa, Robert? Cristiano, eu acho que as pessoas estão mais atentas, né? Certamente estão mais atentas na política, até porque todo dia, praticamente, né, é um assunto novo, né? É uma polêmica nova, um escândalo novo, né? É difícil aferir essa questão, né? Se o interesse por política aumentou. A gente precisa de algumas pesquisas de opinião, né, mais aprofundadas para analisarmos aí a temperatura do eleitorado, vamos falar assim, né? Mas certamente a atenção a notícias de política cresceu e certamente também a confiança nas instituições de alguns atores políticos relevantes, né, como o presidente da República, caiu muito. Isso é muito preocupante, né? O meu maior medo, Cristiano, é da emergência de um salvador da pátria, né? Eu acho que vai contra tudo que nós aqui conquistamos há mais de 30 anos, né? Uma figura única, salvadora, capaz de resolver todos os problemas, né? Acho que as instituições existem e devem funcionar, né? Justamente pensando em ser um contraponto a personalidades muito fortes, né? Então, meu medo é do resultado que vai dar em 2018, de tudo isso que nós estamos vivendo agora. Nós falamos um pouquinho do interesse por política, a gente percebe muito também das discussões acirradas e acaloradas nas redes sociais. Isso acho que todo mundo percebe, ou quem frequenta esses ambientes, que aumentou, inclusive, a polarização. Você acha que contribui, na verdade? A gente sabe que tem muitas pessoas até que são chamadas, né, os manifestantes de Facebook, ficam lá só atrás do celular, do computador, do tablet mesmo, escrevendo reclamações, mas na hora de fazer a diferença, né, cara a cara lá, fica escondido no anonimato ou no conforto do celular. Como é que essa participação ou essa discussão online acaba se refletindo na vida de todos nós, de fato, na mudança na política, Marco? A internet, ela trouxe um potencial enorme para as pessoas, para a expressão, a autoexpressão das pessoas, né? Então, se antes você tinha ali a sua expressão muitas vezes restrita ali a um círculo de amigos, um círculo familiar, você agora com o Facebook você potencializa, né? O Facebook e outras mídias sociais, você potencializa a voz dessas pessoas e você, inclusive, cria simpatia, né, sobre determinadas demandas e pautas que você coloca dentro desse espaço. E, obviamente, isso faz com que as pessoas se sintam mais incluídas em grupos, né? Ou seja, os grupos antes que você estavam restritos muitas vezes ao seu redor, agora você participa de grupos muito maiores. E aí isso é o grande elemento, o grande ponto inicial para que as pessoas se entendam como parte de um grupo e façam reivindicações enquanto grupo, né? Então, só que muitas vezes essas mídias e a forma com que isso está sendo trabalhado, ultimamente ainda está sendo um desafio para como a democracia, como a política responder a essas demandas nesse formato. Você ainda tem aquela coisa muito diversa, né? Muito dissonante, você não consegue ainda construir... estabelecer potencial construtivo e propositivo com base nesse tipo de interação. E aí eu acho que é o grande desafio para as democracias modernas, assim, como você incluir essa voz desses novos agrupamentos e também romper as bolhas discursivas, né? Porque hoje você também, ao mesmo tempo, você junta, ao mesmo tempo que as pessoas se reconhecem enquanto grupo, elas muitas vezes se negam a ouvir o grupo que está imediatamente ao lado dela. Se fecham no próprio bolha, né? Para quem não sabe, tem toda uma tecnologia por trás, o Marco depois pode explicar um pouco mais como funciona, mas ali na rede social, no Facebook, que é a que a gente está comentando mais aqui, você acaba recebendo mais as notícias que você curte. Então é meio tendencioso, né? Você achar que tá todo mundo falando desse assunto, todo mundo ali no seu número X de amigos que aceitaram fazer parte da sua rede. Isso não quer dizer que seja qualquer tipo de amostragem real, né, tendo em vista aí toda a população mundial. O grande paradigma moderno, inclusive, dessas mídias é como é que elas oferecem mais conteúdo cada vez mais relevante para os seus usuários. Só que quando ela pensa só na relevância desse conteúdo, obviamente ela só vai querer falar o que esse usuário quer ouvir. E aí, por isso, também dessas bolhas. Como é que a gente rompe essas bolhas? Porque a política, ela acontece justamente no intermédio da negação e da afirmação. Ou seja, como é que você estabelece diálogos entre essas duas posições contraditórias? E aí é o grande desafio, acho que, para as democracias modernas. Muito bom.
Bom, um dos desdobramentos mais interessantes das manifestações de 2013 foi o surgimento de meios de comunicação alternativos, que acompanhavam de perto a mobilização social em torno das mais diferentes causas. Uma das que ganhou bastante destaque foi a mídia ninja, que é uma sigla para narrativas independentes, jornalismo e ação. Os repórteres estavam entre os manifestantes e buscavam trazer a opinião daqueles que ocuparam as ruas para protestar. As transmissões, em geral, eram ao vivo e, por isso, traziam aí o calor dos acontecimentos, sendo, em muitos casos, uma alternativa ao que as mídias tradicionais estavam mostrando. Quem fala agora, então, com a gente sobre esse trabalho e a contribuição para as discussões sobre democracia é o Felipe Peçanha, que é repórter da Mídia Ninja. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo ao debate. Já começo perguntando a você, passados aí 4 anos, como você avalia a importância da cobertura da Mídia Ninja que realizou aí dentro das manifestações de 2013? Bom, boa noite a todos aí no estúdio, boa noite a todos que nos ouvem aí, nos veem. Bom, fundamental, né? Assim, esse momento político, esse momento que o Brasil passa hoje, ele com certeza tem muita influência, né, com relação ao processo de produção de informação que foi feito ao longo dos anos, né? Se hoje a gente vive uma crise institucional, uma crise política, né, ela muito se deve às manifestações que evidenciaram isso, né? Tanto as manifestações de rua como as manifestações de rede, né? E aí o usuário que está em casa, as pessoas que têm se engajado nesse processo, são pessoas fundamentais, são pessoas muito importantes, né, para que esse processo ele fosse evidenciado, né? A Mídia Ninja, a gente, ao longo desses 4 anos, produziu muito conteúdo, direto dos fatos. Eu mesmo fiz várias transmissões da rua. A gente hoje tem um alcance, né, uma série de seguidores, mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. E em diversas semanas aí em que houve manifestações, atos integrados, atos nacionais, mobilizações no país inteiro, a gente conseguiu ter um engajamento nas redes sociais maior que muitos veículos tradicionais, que muitas mídias corporativas, né? E assim como a Mídia Ninja, tem surgido outras dezenas, centenas de coletivos independentes que cada vez mais têm conseguido expor uma realidade que era oculta, né, nos outros momentos. Então, eu vejo como fundamental a importância dos veículos independentes, vejo como fundamental a nossa participação nesse processo e entendo que cada vez mais as pessoas estão se engajando, estão empoderando, né, e fazendo a sua voz presente dentro desse momento político que o Brasil passa hoje. Agora, Felipe, durante a cobertura de uma das manifestações, você chegou a ser preso. E aí eu pergunto a você, a participação democrática passa também pela liberdade de expressão? Com certeza, né? Tem que ter liberdade de expressão. A gente hoje vive um momento delicado com relação à democracia geral. Então, obviamente que a liberdade de expressão ela também é prejudicada. A gente passa por um golpe de Estado hoje no Brasil. Não é à toa que há tanta descredibilidade nas instituições, né? E a gente aqui, eu no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras dezenas de mediativistas espalhados pelo Brasil, sentiu na pele o que é, né, a repressão policial, o que é a conduta da polícia militar e a maneira como as instituições, os governos, os poderes públicos atuam, né, na censura direta de informações que não lhes convém, né? A gente está quebrando diretamente uma série de processos burocráticos, corruptos, que muitas vezes não vinham à tona, né? Então, essa voz das ruas, essa voz que vem de baixo para cima, ela muitas vezes evidencia a podridão que está cada vez mais explícita, exposta, e que faz com que as pessoas cada vez mais comentem, né? Isso que estavam conversando aí antes, pelo que eu pude ouvir aqui, né, no estúdio, as pessoas comentam sobre política hoje nas ruas, né? A política ela está desgastada, o povo está cansado, não aguenta mais, né, essa situação toda, mas na fila do banco, na fila do ônibus, na padaria, todo mundo está antenado com o que está acontecendo. Eu, particularmente, nunca tinha visto um engajamento tão grande. Então, com certeza, as redes sociais, os veículos independentes, têm papel fundamental nisso, né? Se fossem só as grandes emissoras, só as mídias corporativas, empresariais, de fato, as pessoas não estariam tão à parte de tudo que está acontecendo. Muito bem, então, Felipe Peçanha, repórter da Mídia Ninja, muito obrigado por ter participado do debate conosco e contribuído
trazendo aí o olhar também dessa cobertura que vocês realizaram e realizam também aí sobre democracia no Valeu, país. gente. Valeu. Estamos à disposição, eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, acho que esse ponto que o Felipe traz talvez amarra bem o que a gente falava há pouco, né? Desses 4 anos para cá, de fato, né? Na fila do banco acho que é um bom exemplo, ou na padaria, ou no ponto de ônibus, onde as pessoas estão agrupadas ali, conversando, mesmo com quem não se conhece, o papo da política surge cada vez mais frequentemente, né, Robert? Sim, sim. As pessoas têm tomado mais atenção, né, a notícias de política, né? Agora, eu tenho um pouco de receio das consequências disso, né? Porque o meu medo é que tenha crescido justamente a apatia pela política. A ideia de que, bem, todos os políticos são corruptos, todos são iguais, né? Esse é o meu medo, né? E o que o Marco havia comentado, a questão das redes sociais, né? Que cada vez mais, né? Aplicativos, redes sociais, têm se tornado mais comuns, né? Especialmente no debate sobre política, né? E um ponto interessante é o quanto que as pessoas estão ou não encasteladas, né, em seus grupos, né? O quanto que se tira ali uma síntese, né, de grupos dissonantes, né? E isso a gente tem que sempre observar, né? E a palavra-chave nesse momento, acho que a partir de junho de 2013, é tolerância ou a intolerância, né? O quanto que essa vivência democrática, que é por natureza conflitiva, né? O quanto que isso tem servido para algumas pessoas ou se encastelarem ou se interagirem e tirar dali posições intermediárias sobre política ou sobre outros aspectos importantes da vida social. Bom, diga lá, Marco. Não, eu queria complementar que é interessante você tocar nessa questão da apatia política, Robert, porque a gente percebe que eleitoralmente, especialmente olhando para as eleições do ano passado, né, municipais, a gente teve aí quase 40% de abstenção na votação, né? Ou seja, que demonstraria, que comprovaria a tese da apatia política, se as pessoas não querem saber de política, estão negando a política. Mas, por outro lado, quando a gente pega, por exemplo, o caso do aplicativo Mudamos, do qual eu sou coordenador da área que toca esse projeto dentro do ITS. Você abrir um canal convocando as pessoas para participarem do processo legislativo, ou seja, sugerirem ideias de leis para melhorar a sua situação, o país, o seu município. Você vê uma chuva de pessoas enviando. Aí eu deixo a pergunta, que eu acho que talvez o Cristiano queira chamar um intervalo, mas eu deixo a pergunta, será que realmente a apatia é simplesmente a apatia da negação da política, pura e simplesmente? Ou será que essa forma de fazer política é que está sendo negada e talvez a inovação nas formas de fazer política não seja uma resposta a esse momento que a gente está vivendo? Na verdade, eu nem ia chamar um intervalo, ia falar um pouquinho mais sobre o uso das tecnologias, né? Inclusive sobre o Mudamos também, a gente vai comentar um pouquinho mais. Mas para falar um pouco mais sobre essa participação cidadã e não necessariamente termina no exercício do voto, né? Como já falava aqui, há outras formas dessa participação. E um dos episódios da mais nova temporada de um programa novo que estreia, na verdade, aqui no Futura, com o pesquisador de tecnologia Ronaldo Lemos, vai tratar justamente disso. A gente separou um trechinho agora para você conhecer um pouco mais do Expresso Futuro. Veja aí. Quem também está pensando muito essa questão de tecnologia e democracia é o Andrew Hazier. Ele é um dos fundadores do Civic Hall, uma instituição aqui em Nova York que ocupa praticamente um prédio todo só com pessoas pensando em como a tecnologia pode melhorar a participação na vida pública. Vamos falar com ele. Do you think technology can actually help rebuild trust in democracy and in participatory processes? Maybe. So, first of all, I think it's important to recognize that the democracies that we have been using in the last 100 years, whether they were in Brazil or in the United States or in other Western countries, this is a model of democracy that was designed in the agricultural age. And unfortunately, because of capitalism, greed, the systems of democracy have been corrupted. There are experiments that are happening, like participatory budgeting, where people are trying to give citizens more agency over the decisions that affect their lives. Do we build a park or do we build a school? Do we fix the road or do we fix the firehouse? Those are important questions, but that's just the beginning. Maybe we should be looking at different kinds of systems like Lumio or Democracy Earth and other kinds of experiments which are trying to create a broader sense of agency around decision making. I think democracy is under
a massive amount of duress because people can't imagine what does democracy look like in the 21st century. Sometimes people think that technologists are fighting for direct democracy so that everybody would have a thumbs up or a thumbs down, like we create one big giant coliseum. Right. I don't believe that that's where it's going to go. I think people want to feel that their voices are heard first. That doesn't mean that they win. It means that they're heard first. Right. And then their ideas are debated fairly with objective fact as opposed to subjective opinion. And then that a process is followed that's transparent and accountable so you can actually see how people made their decision. Right. And we're just at the very beginning of experimenting with this. And unfortunately, we have to go through this very painful period where there's fake news, Yes. corrupt systems of politics, too much money in politics, laws written to protect the powerful instead of supporting the public. Então, para você ficar por dentro das tendências mundiais sobre tecnologia e sociedade, assista ao Expresso Futuro toda segunda-feira às 21 horas na tela da TV ou qualquer hora no futuraplay.org. Eu aproveito então para dar mais uma dica, já falamos aqui rapidamente do Mudamos, esse site criado, um aplicativo na verdade criado pelo ITS Rio para coletar assinaturas digitais para a criação de projetos de lei de iniciativa popular. Você está vendo aí na tela também o endereço onde você pode ter outras informações no mudamos.org. Bom, existem ainda outras maneiras de participar mais ativamente das decisões políticas e que não dependem necessariamente da tecnologia. Você pode, por exemplo, se envolver mais com as discussões da Associação de Moradores do seu bairro, frequentar as audiências públicas que tratam de decisões importantes na sua cidade ou mesmo acompanhar o orçamento das diferentes secretarias municipais. E a Rede Nossa São Paulo foi lançada em 2007, a partir da percepção de que a atividade política no Brasil, as instituições públicas e a própria democracia estavam com a credibilidade abalada perante a população. Então, quem fala com a gente sobre esse trabalho e seus resultados em 10 anos de atividades é o Américo Sampaio, que é coordenador do Grupo de Trabalho de Democracia Participativa da Rede. Américo, bem-vindo ao debate. O que mudou na nossa democracia nessa década de Rede Nossa São Paulo? Olá, queria agradecer o convite de poder participar aqui com vocês. Bem, muita coisa mudou nesses últimos 10 anos. Vocês já colocaram aqui no programa a questão de toda a ebulição que houve em 2013, 2014, com aquelas manifestações, grandes transformações. Mas nesses 10 anos, o que nós sentimos é que uma vontade de conhecer e participar mais do que está acontecendo na política tem aumentado, mas não necessariamente essa vontade vem acompanhado de uma profundidade do debate, o que por vezes pode acabar fazendo, como vocês haviam comentado, acabar fazendo com que seja uma pseudo-participação. Então as pessoas acabam acompanhando ali de maneira um pouco superficial os temas, muito mediados pela internet, e não necessariamente fazendo parte presencialmente de algum processo, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo, seja na sociedade, enfim. Então são grandes transformações, mas ao mesmo tempo, como toda transformação, trazem avanços e, de repente, alguns retrocessos que nós temos que entender e continuar fazendo com que a coisa avance. Américo, já volto a falar com você, quero trazer um ponto que você destaca aí aqui para o estúdio. Robert, o Américo fala sobre a profundidade dessa discussão. Talvez seja essa percepção que a gente tem, né, de que há muito sendo falado, mas se aprofundar ou as pessoas conhecerem de fato, né, como podem contribuir, isso ainda fica um pouco no nível mais raso. Justamente, Cristiano, por um lado a visão quantitativa do fenômeno, por outro lado a visão qualitativa do fenômeno, que tem aumentando, que esses escândalos de política, o junho de 2013, tem aumentado a atenção das pessoas para notícias de política e certamente a frequência com que as pessoas conversam, seja pelas redes sociais ou seja pessoalmente, né, certamente é um fato, né? Agora, o que nós temos que acompanhar é o quão tolerante essas pessoas estão sendo ao discutir com pessoas com visão contrária à sua, né? E segundo, que tipo de proposta que essas pessoas têm defendido. Porque, olha, a participação política ela é um instrumento, ela é um mecanismo, né? Agora, qual o objetivo, qual o norte normativo que as pessoas estão discutindo? Porque você pode ter um ambiente muito perigoso, eu acredito que não é predominante no Brasil, mas nós podemos ter um ambiente muito perigoso de
defesa de retrocessos de ditaduras, ou, como eu havia dito antes, a defesa da inversão de um salvador da pátria, o quanto que isso é saudável, o quanto que isso é importante, relevante para o avanço da democracia brasileira. Então, é sempre, por um lado, olhar quantitativamente o fenômeno, quanto que isso tem aumentado, criação de aplicativos, assinaturas de petições, mas também o conteúdo qualitativo dessas discussões e desses movimentos políticos que emergem a partir de junho de 2013, principalmente. Américo, voltando a falar com você sobre a Rede Nossa São Paulo, como é feita a integração entre os atores políticos e a rede? Como é que vocês, a partir dessas discussões, conseguem trazer aí mudanças na legislação e na prática na vida dos cidadãos? A Rede Nossa São Paulo, como o próprio nome diz, é uma rede. Então, ela articula movimentos sociais, organizações da sociedade civil, coletivos, grupos, acadêmicos, enfim, é uma grande rede que reúne um campo da sociedade que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida na cidade. Então, todo esse campo, toda essa rede que foi articulada e vem sendo articulada esses últimos 10 anos, trabalham com pautas das mais variadas, na questão da saúde, na questão da educação, na questão da mobilidade, áreas verdes, etc. Então, são pautas que, às vezes, a rede se mobiliza porque tem alguma coisa que vai acontecer na cidade onde nós entendemos que não vai melhorar a qualidade de vida, pelo contrário, pode prejudicar. E, por outro lado, às vezes, a rede se articula também para propor políticas públicas, para propor uma nova política pública ou para propor que determinada política que é lei e não está sendo cumprida, que ela venha a ser cumprida. Às vezes é no campo do legislativo, propondo legislações, propondo leis e etc. Então, na verdade, é uma grande coalizão, uma grande rede de colaboração e cooperação entre atores que querem melhorar a cidade, melhorar a qualidade de vida na cidade e que ficam atentos e participam ativamente desses espaços, tanto de debate quanto de tomada de decisão na cidade. É um grande desafio. Sem dúvida. E a Rede Nossa São Paulo foi uma das primeiras nesse sistema no Brasil e inspirou outras redes também em outras cidades brasileiras e outros movimentos aí que tentam integrar cada vez mais as políticas públicas, participação social e os atores políticos. Bom, Américo Sampaio, gestor da Rede Nossa São Paulo, muito obrigado pela participação no debate de hoje. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Bom, o Robert e o Marco continuam comigo aqui no estúdio, mas a gente faz um rápido intervalo e o debate sobre democracia no século XXI volta já. O debate está de volta para falar sobre democracia no século XXI. Durante a reunião do G20, que reuniu em Hamburgo, na Alemanha, os líderes das maiores economias do planeta, uma onda de manifestações violentas ganhou as manchetes dos jornais e mostrou ao mundo a insatisfação com a política econômica das grandes potências. Os países que compõem o G20 respondem por 80% do PIB mundial, por 3/4 de todo o comércio internacional e 2/3 da população mundial. Não por acaso, as linhas de discussão que ganham espaço nesses encontros e as decisões que saem dali são fatores importantes para a compreensão dos grandes temas da agenda internacional. Havia entre os mais de 50 mil manifestantes diversas ideologias e bandeiras que iam desde anarquistas anticapitalismo até grupos insatisfeitos com a política ambiental. Mas um sentimento em geral era compartilhado por grande parte dos presentes nas ruas, o de que o G20, bem como outros grandes encontros de autoridades mundiais, não representa a sociedade em geral. Antes de começar a discussão nesse bloco, a gente mostra então uma reportagem sobre as manifestações ocorridas lá em Hamburgo. Veja aí. Quase 500 policiais ficaram feridos durante os protestos que marcaram a reunião de cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha. Outras 186 pessoas foram detidas e não há números sobre manifestantes feridos. Os distúrbios aconteceram enquanto os líderes das 20 economias mais industrializadas e emergentes participavam de uma cúpula de 2 dias centrada no comércio, no terrorismo, nas mudanças climáticas e em outras questões. Após o encerramento da cúpula no sábado, novos confrontos foram registrados entre a polícia e os manifestantes. O chefe de operações da polícia de Hamburgo, Hartmut Dud, reconheceu que a extensão da violência surpreendeu, apesar da preparação de 18 meses das forças de segurança para o evento.
O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier visitou os agentes feridos no hospital e se disse chocado e abatido pela ânsia de destruição dos manifestantes. As autoridades agradeceram o trabalho da polícia e prometeram recompensar os afetados pelos atos de vandalismo. Pois é, e percebe-se ali uma grande parte da população são jovens, muitos reivindicando por melhores oportunidades no mercado de trabalho, a questão da igualdade também está posta. Como é que vocês avaliam esses protestos registrados em Hamburgo, Marco? Acho que o G20, em contraposição a esses 50 mil manifestantes, é uma representação muito pitoresca dessa dicotomia, né, entre representação concentrada e demanda por voz e participação. Então você tem ali o G20, ou seja, os 20 principais líderes mundiais que, enfim, representam tudo isso que até a reportagem citou, como 2% da população, 90% do comércio, mas são 20 pessoas, claro, desconsiderando a assessoria técnica, as equipes que estão ali com eles, mas são 20 pessoas decidindo praticamente os rumos da humanidade. E enquanto você tem ali do lado de fora uma reação violenta e que parece que é justamente a angústia de uma população inteira, no sentido de que, calma, você tem que ouvir mais pessoas, mais gente do que só essas 20 pessoas que estão ali. Então, essa representação muito pitoresca, eu acho que é parte ilustrativa dos dilemas que a gente vem vivendo nessa relação da baixa representatividade política, né? A crise de representatividade e agora também em alguns países de governabilidade também, por exemplo, no caso do Brasil. Então, eu acho que a gente precisa olhar para esse fenômeno da reunião de Hamburgo com um pouco mais de atenção no sentido de que como é que a gente inclui mais vozes nesses espaços. Robert, a gente percebe, né, já falamos aqui no primeiro bloco de novas oportunidades que as mídias digitais, que a tecnologia nos apresenta em relação à participação, às organizações também, mas um pouco do que o Marco traz aí. São estruturas ainda muito arcaicas que de fato estão lá na ponta tomando essas decisões ou estruturando aí o futuro da humanidade, os passos da economia. É um paradoxo isso? A gente está no século XXI com tantas oportunidades, mas ainda estamos muito presos em estruturas antigas? Sim, sim. A literatura da ciência política tem acompanhado isso, especialmente da área de comportamento político, da qual sou especialista, né? Já há algumas décadas, 20 anos mais ou menos, que nós temos observado que a confiança e o apoio a líderes políticos tradicionais, tal como instituições representativas tradicionais, como partidos políticos, sindicatos, congressos, etc., tem caído, mas isso não significa necessariamente que há tido uma menor adesão à democracia. O que tem tido é maior demanda por formas mais autônomas de participação, como petições, protestos e outros, né? Isso é muito importante e é preciso, sim, de fato, que as instituições acolham essa demanda que vem da sociedade, né? É um descompasso de cultura política, vamos falar assim, né? Instituições representativas arcaicas, ainda no sentido de como representar a população, né? Eu só quero problematizar um ponto dessa questão, o quanto que essas manifestações violentas, o quanto que isso contribui para uma transformação. Como eu tinha dito antigamente, no bloco anterior, né? Participação política é uma ferramenta, é um instrumento para você mudar ou manter, né, estruturas de poder, né? E à medida que você usa de abundante violência, o quanto que o cidadão médio, vamos usar essa expressão, né, vai ser simpático a essas demandas. Dá para compreender ideologicamente, até de condições de vida, totalmente esse tipo de violência. As pessoas sofrem, as pessoas são desiguais, as pessoas passam dificuldades e as pessoas vislumbram regimes políticos mais inclusivos. Só que, ao mesmo tempo que você está quebrando um banco, por exemplo, que é um símbolo do capitalismo, talvez o cidadão médio não está lendo dessa maneira. Ele está lendo o seguinte: olha, agora eu vou ter que andar mais 10 quadras para sacar um dinheiro e tudo isso por conta de manifestantes que aí ele começa a chamar de baderneiros, né? Então, eu fico pensando o quanto que essas manifestações violentas são relevantes para a melhoria do desenvolvimento da democracia. Pois é, a gente tem que ponderar, né, e levar em consideração essas diferentes formas de participação também, né, como o
Robert disse, tem muitas formas violentas, outras nem tanto. Agora que a gente sabe quem está na ponta é que acaba sofrendo muito. A gente sabe que a crise econômica, por exemplo, os escândalos de corrupção, a insatisfação com os serviços públicos estão fazendo estragos na opinião que os latino-americanos, nós e nossos vizinhos, têm da democracia. De acordo com o Latino Barômetro, que é um estudo regional feito há 20 anos e que analisa 20 mil pesquisas realizadas nos 18 principais países da América Latina, o apoio à democracia caiu no ano passado. Além de uma diminuição dos que a defendem, cresceu a porcentagem daqueles que respondem ser indiferentes se há um regime democrático ou não no seu país. E em 14 dos 18 países pesquisados, a popularidade dos governos está abaixo dos 50%. Então, para falar um pouquinho mais sobre a percepção da sociedade sobre a democracia na América Latina, a gente conversa agora com o André Coelho. Ele é professor de Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. André, bem-vindo ao debate. Já começo perguntando a você, é possível avaliar se o conceito de democracia é interpretado da mesma forma nos diferentes países da América Latina? Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. Respondendo essa pergunta, é uma pergunta muito difícil, na verdade, né? Porque se eu perguntar na minha família qual é o conceito de democracia para cada um dos meus familiares, de fato, acredito que cada um vai ter uma resposta diferente, né? Então, quiçá para pensar na América Latina de modo geral. Mas se nós pensamos a democracia a partir de uma visão de um autor chamado Schumpeter, que ele pensa a democracia como um procedimento, esse procedimento percebido como eleição, a democracia não está bem vista na América Latina no sentido do que foi até conversado um pouco antes, de que somente democracia como eleição, um mecanismo de escolha de representantes, já não faz mais muito sentido na América Latina. Os cidadãos da América Latina já não concordam, já não confiam tanto na democracia, principalmente por conta da sua baixa inclusão, né? Então, como foi dito ainda há pouco, os cidadãos da América Latina, em grande parte, clamam por maior participação. Claro que a questão da corrupção é uma questão fundamentalmente importante, mas, em todos os sentidos, o que se pergunta é, afinal, né, democracia para quê e por quê? Por que eu voto e qual é a relação, de fato, que eu tenho com meus representantes? Se, de fato, meus representantes estão me representando ou estão traindo o meu voto, minha confiança. Pois é, segundo a pesquisa Latino Barômetro, o Brasil é o país mais pessimista em relação à democracia. O que estaria por trás dessa decepção? Lembrando aí que na Venezuela, inclusive, a crise institucional chegou a um ponto crítico, né? Mas os brasileiros parecem que estão mais pessimistas ainda do que os nossos vizinhos. Na verdade, esses dados do Latino Barômetro, infelizmente, sempre foram baixos, inclusive no Brasil, né? Não é uma novidade. No entanto, tivemos alguns dados que cresceram nos últimos anos, mas, de fato, desde o processo de instituição da presidente Dilma Rousseff, de junho, e antes um pouco, né, de junho de 2013, os cidadãos brasileiros, de fato, não estão muito felizes e eu acho que é bem claro e nítido, se você pergunta para quase qualquer pessoa sobre se sua vida melhorou ou piorou após a destituição da presidente Dilma Rousseff, eu acho que é quase que uníssono perceber que não, que a vida realmente piorou bastante após a destituição da presidente Dilma Rousseff. E o que se pergunta, afinal, enfim, qual é, de fato, a garantia que nós temos a partir de agora? Porque vocês se retiram a presidente eleito democraticamente. O seu vice, que em grande parte é o principal artífice desse processo, ao que parece, enfrenta dificuldades muito sérias na sua permanência. Então, na verdade, a população, o cidadão, fica se perguntando, afinal, qual a sua relação direta com a política e com a estabilidade da democracia no Brasil. André, volto a falar com você daqui a pouquinho. Quero voltar aqui para o estúdio trazendo um desses pontos que você traz. Qual é o risco que a gente corre, Robert Marco, a partir do momento em que, enfim, grande parte da população está aí descrente, é pessimista em relação à democracia, e aí, em meio a esse ambiente, podem surgir aí os oportunistas, os discursos de ódio ainda mais polarizados,
E isso depois, né, quando a gente for chegar no momento de uma eventual eleição, isso pode ter algum tipo de resultado aí que pode não ser tão benéfico para a democracia. Perfeito, Cristiano. É justamente o risco é, numa crise econômica ou política muito grave, você ter a substituição da democracia por outro regime político ou uma coisa um pouco disfarçada que acontece, no meu ponto de vista, na Hungria hoje em dia. Me foge o nome do presidente, mas foi um presidente eleito democraticamente, mas que se mantém no poder de forma muito pouco democrática, controla a imprensa, persegue os meios de comunicação que lhe são críticos, e você tem um capitalismo de Estado totalmente lá, em que quem é amigo do rei, né, no caso o presidente, leva tudo, leva os financiamentos, e quem não é amigo do rei tem muita dificuldade para fazer negócios. O grande risco é esse, né? Agora, esses dados do Latino Barômetro, a gente tem que olhar também um pouco com cuidado, um pouco com cautela, porque tem umas questões técnicas. Às vezes, eles perguntam quão satisfeito você está com a democracia. Isso pode ser entendido por eleitorado, por os respondentes, né? Na verdade, o quanto você está satisfeito com o governo, né? Mas, de toda forma, tem um dado, e esse dado é um pouco preocupante para nós, como meu companheiro de trabalho, André, havia dito, que é a questão da ambivalência, de você tanto faz a democracia quanto faz um regime político. O Brasil tem um percentual relativamente elevado de ambivalentes, né, quando comparado com outros países latino-americanos, né? Então a gente tem que olhar com cuidado, com cautela, o que isso pode significar, né? A gente tem que sempre monitorar, né? Como diz aquela frase, né, famosa, né? O preço que se paga pela liberdade é a eterna vigilância. Marcou. E complementando um pouco o que o Robert falando e até chamando a atenção para essa observação bem pertinente que você fez sobre como essa pergunta chega à população, quão satisfeito você está satisfeito com a democracia, eu acho que aí tem um elemento importante que é a educação para a política e a formação pedagógica para as pessoas entenderem a política e agirem politicamente. A participação muitos autores citam que a participação política é também um instrumento de pedagogia política, ou seja, enquanto as pessoas agem para colaborar na participação da resolução de um problema público, seja não um grande problema nacional, mas muitas vezes o problema ali local, muitas vezes no seu bairro e tal, e as pessoas agem coletivamente de forma comunitária para a ação, elas também tendem a buscar mais informações, entender melhor o sistema político, entender mais sobre política. Então, eu acho que aí tem uma questão que é bastante interessante a se observar. Até que ponto o nosso sistema político vem incentivando as pessoas a agirem em comunidade, a participarem das questões públicas. Por outro lado, tem a questão dos aspectos culturais, né? A gente percebe que alguns países, algumas culturas têm uma propensão maior a ter essa relação comunitária mais forte do que em outros países. Mas eu acho que a gente não pode ser fatalista colocando assim, não, o brasileiro não tem essa perspectiva e não é, a gente não consegue mais romper essa bolha. Eu acho que é importante apostar que a gente pode sim ter uma relação mais forte com a política, uma relação mais compreensiva com a política e entender melhor a democracia, de fato. Bom, voltando a chamar o professor que conversa com a gente pelo Skype, além de eleições, quais outras maneiras a gente pode destacar de participação popular na política sendo colocadas em prática na nossa região, professor André? Bom, eu gosto muito de pensar no caso dos países andinos, né? Venezuela, Equador e Bolívia, que nos últimos 10, 15 anos, eles reformularam as suas constituições, né? Muito se fala do chamado novo constitucionalismo andino. Por que eu estou falando desses países? Esses países trazem uma novidade interessante em relação à democracia na região, justamente porque foram auge, né, da crise de representatividade nesses países, né? Então, uma série de presidentes caíram, uma grande instabilidade política, uma grande instabilidade econômica, que cada vez mais se assemelha ao que nós vivemos no Brasil. Então, qual foi a resposta desses países? Aumentar a inclusão e a participação dos cidadãos na democracia. Ou seja, a democracia ela não ocorria, né? Não deveria ocorrer a cada 2 ou a cada 4 anos somente no voto.
Por exemplo, através de mecanismos de revogação de mandatos. Ou seja, nos 3 países, Bolívia, Equador e Venezuela, qualquer candidato, qualquer representante eleito, ele pode ter seu mandato revogado. Com, inclusive, iniciativa popular, ou seja, um deputado, um senador, um governador. Aqui no Rio de Janeiro temos problemas sérios, por exemplo, no caso tanto do governador quanto do prefeito, poderia ter um processo de iniciativa popular que se iniciaria, então, um processo de destituição deste governador. Mecanismos também populares de controle e prestação de contas. Em ambos, tanto na Venezuela quanto no Equador, nós temos um quarto poder. No caso venezuelano, é chamado de poder cidadão, por exemplo. Esse poder cidadão, ele, por exemplo, ele agrega o Ministério Público, a Defensoria do Povo e a Controladoria Geral da República. Ou seja, a população, ela participa no meio do processo, fiscalizando as ações do Estado. E muitas vezes também através de mecanismos de cogestão, ou seja, representantes da sociedade civil organizada podem, de fato, participar da negociação e percepção de como usar e como pensar políticas públicas, algo que o Brasil já é pioneiro, por exemplo, com o caso do orçamento participativo, que se inicia em Porto Alegre, enfim, depois é exportado para o mundo de um modo geral. Podemos pensar também em mecanismos de representação ampliada. No caso brasileiro, nós temos as cotas, né, de 30% de mulheres, os partidos devem colocar, mas, na verdade, esses 30% nunca são de fato eleitas por uma série de questões. Aí você percebe o Equador, que tem uma cota de 50% de parlamentares e de ministros e ministras. E você percebe, por exemplo, que no caso equatoriano, metade das mulheres, dos ministros, são mulheres. Então, nós temos uma série de bons exemplos aqui mesmo na região para poder nos espelharmos no sentido de ampliar o acesso à democracia. Muito bem. André Coelho, professor de Ciência Política da Unirio, obrigado pela participação aqui no debate. Eu que agradeço. Um abraço. Também. Marco, quer fazer uma colocação? Eu queria colocar comentar o que o André vinha falando, em especial dessas novo constitucionalismo latino-americano, que tem um elemento que corrobora o que eu vinha falando na outra questão da questão da pedagogia para a participação, né, ampliação da participação, que é a figura do plurinacionalismo que a gente tem tanto na Constituição da Bolívia quanto na Constituição do Equador, que inclusive elas instituem praticamente um quarto poder. Né? Você tem o constitucionalismo clássico na divisão dos 3 poderes, né, judiciário, legislativo e executivo, e essas novas constituições estabelecem quase um quarto poder que estabelece como tão forte quanto o poder comunitário. Então, eles dão uma relevância muito grande à estruturação do viver em comunidade e, de certa forma, descentraliza o poder. E você tem aí novos arranjos de construção e de construção de relações sociais e políticas. Aí você compara, por exemplo, com o Brasil. O Brasil tem uma estrutura extremamente centralizada da sua política, né? Você tem, a União concentra muito as competências, né, da relação. Então, como é que você desconcentra essa estrutura de poder para, de fato, você ter um poder mais próximo da população e que a população possa, de fato, se sentir parte, ouvida e sujeito ativo dentro da construção? E para complementar também, só que a última fala ali do André Coelho, ele colocou a questão da cota das mulheres. Eu queria fazer uma autocrítica para a gente aqui, que todas as pessoas convidadas foram homens, a gente está em homens aqui. É super importante a gente olhar com mais atenção, justamente construir esses espaços mais paritários, né? Ou seja, de incluir outras pessoas que estão alheias à política também nesse processo de debate e construção. No caso da produção do debate, a gente sempre pensa nessa questão da representatividade também, de chamar mulheres. Por questão de agenda, a gente não conseguiu para esse programa, mas quem acompanha o programa sabe que a gente está sempre pensando em fato aí ter também na tela do futuro aqui a diversidade posta. Agora, a gente pensando nesse ponto de, ok, temos iniciativas variadas em relação à democracia, mas na região é um dos maiores períodos que a gente tem na história recente de democracia nos países, né? Depois de uma série aí de ditaduras.
Como é que isso ainda reflete? Tanto se fala em democracia jovem, esse conceito ainda se aplica, Robert? Eu acho que sim, para a maior parte dos países, né? Se a gente pensar em América Latina, talvez o único que não se encaixa em termos de democracia jovem é a Costa Rica, que desde 1948 tem uma democracia ininterrupta, né? E nós temos convivido com, assim, é até interessante, né, esse período de redemocratização da América Latina, que surge a partir dos anos 80, né? Depois do fim das ditaduras, muitas delas promovidas pelos Estados Unidos da América. É interessante observar as feições, né? Porque se no década de 90 você tinha uma predominância de governos com viés claramente direitistas, né, que implementaram políticas de austeridade, né, isso foi sucedido por governos de esquerda. Vamos pensar aqui a onda que se chamou na literatura de onda rosa, né? Uruguai, Argentina, Brasil e os países andinos, Bolívia, né, Venezuela, mas tem formatos diferenciados, o Equador, né, também. Por exemplo, eu entendo que ali nos andinos, especialmente a Bolívia e a Venezuela, o que se deu foi uma entrada da esquerda no poder, mas com um culto muito forte da personalidade, né? O Chávez ficou no poder até morrer praticamente, e Evo Morales faz remendos na Constituição para se manter no poder. Eu vejo isso muito menos no Rafael Correa e ainda menos nos países que teve aqui, Partido dos Trabalhadores, a Frente Ampla lá no Uruguai, na Argentina, etc. Né? Então, o desafio dessa nova, jovem democracia que nós vivemos é você ter governos que entram com agendas diferentes do usual, né? E como conviver com isso e como lidar com essas questões. Muito bem. Bom, está aqui no pano de fundo de toda a nossa discussão definir o que é democracia. Bom, não é das tarefas mais simples. Em diferentes lugares do mundo, esse conceito agrega aí valores, práticas específicas, há inclusive uma disputa aí sobre o conceito de democracia que leva a um choque entre as principais potências mundiais. Quem não se lembra aí da onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do Oriente Médio, que eclodiu lá em 2011, foi conhecida como Primavera Árabe. Bom, para falar um pouquinho das diferentes interpretações ao redor do mundo sobre o que é democracia, a gente conversa agora com o professor Tanguy Bagdadi, do curso de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida. Tanguy, bem-vindo ao debate. Como o discurso de democracia vem sendo usado em nome de outros interesses ao redor do mundo? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no programa de vocês e, enfim, me sinto já da casa. E, na verdade, eu peguei um pouquinho da discussão que vocês estavam tendo agora há pouquinho, e a discussão é exatamente sobre o que é democracia, né? Esse que é o grande ponto que a gente tem aqui. E, no final das contas, a gente usa muito um conceito ocidental, americano, um conceito europeu, de repente, democracia representativa e tal, mas em diferentes lugares do mundo você tem outras interpretações acerca do que pode ser considerado democracia. A gente consegue perceber isso claramente quando a gente fala, por exemplo, você acabou de falar sobre a Primavera Árabe, sobre as revoltas que aconteceram nos países árabes, né? O que eles estavam pedindo ali era uma representatividade maior. Então, se considerava que havia ditaduras durante tempo demais. Então, se a gente pega, por exemplo, as revoltas na Tunísia, no Egito, né? Se a gente pega a própria Síria, são décadas com uma mesma representação. Então, a população ela vai às ruas para pedir mais voz, mas não apenas voz política, esse que é o ponto, né? Quando a gente fala sobre democracia, a gente não está falando sobre apenas a possibilidade de falar, mas a gente está falando também sobre uma democracia mais ampla, na participação das decisões, por exemplo, econômicas, né? Se a gente quiser lembrar, por exemplo, como é que a Primavera Árabe começou, ela começou em 2011, no momento em que um verdureiro na Tunísia ateou fogo ao próprio corpo. O que ele estava dizendo ali não era que ele queria votar apenas, né? Mas o recado que foi entendido pelos árabes, de uma forma geral, era o recado de que eles não participavam da economia, a economia era frustrante, os impostos eram altos demais, eles não tinham voz, eles não tinham oportunidades, não havia ascensão social, você não tinha realmente uma possibilidade de participar das decisões que eram tomadas naquele contexto. Então, tanto é que a revolta ela começa na Tunísia e vários outros povos ao redor do Oriente Médio, né, vários outros países, por isso que é chamado de Primavera Árabe, né, países com maioria árabe, começam a ter uma reação parecida, que é, olha, a gente se identifica com essa falta de democracia, mas que é uma democracia que não é uma democracia política, uma democracia também econômica, né? E aí a gente pode partir para as múltiplas acepções do que pode ser considerado democracia em diferentes países do mundo.
Bom, a gente tem acompanhado aí, pensando, né, em política internacional e democracia, tem muitos discursos também que têm ganhado força ao redor do mundo. A gente tem o presidente Trump com um discurso bem enfático, aí na chamada aí, maior democracia, como os americanos gostam de se definir. A gente viu na França recentemente uma eleição em que Marine Le Pen, que também defende aí uma extrema-direita, ganhou força, não foi eleita, mas o partido dela, o que ela defende, ganhou muitos votos, né? O partido cresceu muito nessas últimas eleições. Para a gente amarrar aqui o nosso programa de hoje, estamos encaminhando já para o finalzinho, queria uma consideração rápida de vocês dois aqui no estúdio, também do Tanguy, em relação a isso. Como é que a gente pode analisar essa onda ao redor do mundo? Para onde a gente está caminhando? Tem como perceber ou definir isso agora, Marco? Eu acho que, enfim, é nítido que a gente está caminhando por as ondas conservadoras estão emergindo e é nítido isso. Então, não tem como se negar isso. Até quando a gente olha para a América Latina, o Robert estava citando que a gente tinha aí uma onda de esquerda e agora você também tem vários outros países com uma guinada conservadora e tal. Mas aí isso eu acho que é parte da dinâmica democrática, já que a gente está pensando nessa questão de o que determina a democracia, assim, eu acho que a democracia é justamente esse counter and balance, né? Se você está levando esse equilíbrio no final, então... Muito bem. Tanguy, uma consideração final sua em relação a essa onda que a gente percebe no mundo. Então, o que tem de comum em todas essas ondas, tanto no Trump, quanto na Marine Le Pen, quanto em qualquer outra eleição que acontece por aí, é a vontade de se mostrar democrático. Na verdade, a democracia é um grande elemento de legitimação. Basta a gente pegar que tem países que são absolutamente não democráticos e se dizem democráticos, né? A China, por exemplo, o nome dela é República Popular da China. A Coreia do Norte, por exemplo, é República Popular Democrática da Coreia. Então, você se dizer democrático é sempre uma coisa que traz uma legitimidade bastante grande. E é importante notar que todos os grupos se dizem mais democráticos do que os outros, né? O Trump, por exemplo, é um cara que diz que... Ele fez a campanha dele em cima disso, que, na verdade, ele era democrático. Ele se identifica mais com algumas pautas mais extremas, um pouco mais intolerantes, mas ele se diz democrático porque ele diz que é ele que ouve o cidadão francês, o cidadão norte-americano no seu dia a dia. A Marine Le Pen usa o mesmo discurso. Sou eu que ouço o francês no momento em que ele está frustrado, no momento em que ele sente que os imigrantes estão tomando seu emprego. Então, eu sou a verdadeira representante da democracia. Da mesma maneira que o grupo de esquerda também. Os grupos de esquerda, na verdade, sempre tiveram o pleito pela voz das ruas, pela voz do povo. Então, todos os grupos se querem democráticos, né? Todos os grupos se colocam como democráticos. A questão, na verdade, é muito mais a prática, né? E o que significa democracia no exercício do governo? Ser democrático, por exemplo, é ouvir a maioria ou é incluir a minoria? Né? Essa Boa é uma pergunta questão, importante. Tanguy. Sem dúvida. Acho que com essa provocação eu encerro aqui sua participação. Então, Tanguy Bagdadi, professor de Relações Internacionais da UVA, muito obrigado pela participação no debate. Eu que te agradeço. Antes de encerrar, quero ouvir o Robert também, uma conclusão. Para onde estamos indo, Robert? Pois é, Cristiano, eu acho que a grande questão agora é a inclusão, né? O mundo tem essa onda de migração, né? E aí a partir dessa inclusão é pensar representatividade, o quanto que os governos, o Estado está sendo representado pelas pessoas, os segmentos sociais que nele fazem parte. Muito bem. Marco e Robert, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Um prazer recebê-los aqui. Prazer meu. Você de casa, obrigado pela companhia. Nosso debate fica por aqui, mas você pode ver esse e outros episódios do nosso programa direto do Futura Play. Um abraço e até a próxima.